Beleza? Então, o que a gente viu até agora, basicamente? A parte de como determinar o módulo, certo, da força eletromotriz. A gente entendeu que para ela existir, tem que ter uma variação do fluxo. A gente viu que a variação do fluxo pode acontecer com variação de campo, com variação de área ou com variação de inclinação. Mostrei para vocês aqui um caso específico no qual um condutor se desloca, beleza? E agora o que a gente tem que determinar? Afinal, se você quer usar essa força eletromotriz aqui para alguma coisa, você tem que saber para que lado ela está indo. Você tem que saber se essa corrente, onde ela nasce e para onde ela está indo, beleza? Então a gente precisa saber o sentido da corrente elétrica. Aí veja só, para isso, quem detecta isso é um cara chamado Lenz, e ele, durante vários testes, percebe que toda vez que ele tenta variar, até surgir a força eletromotriz, mas ia ficando difícil movimentar os ímãs que ele usava. Como assim? Ó? Imagina que eu tenho um ímã aqui e aqui eu tenho um inspira. Não interessa qual fosse o movimento que ele fizesse. Enquanto estavam os dois parados entre eles, se eu movimentasse os dois juntos, de boa, tranquilo. Agora, se por exemplo eu parasse a inspira e tentasse afastar o ímã da inspira, ia surgir uma dificuldade. E se eu tentasse aproximar, também ia surgir uma dificuldade. Então a conclusão que ele chegou foi a seguinte, ó. O campo magnético gerado pela corrente induzida... Como assim, professor? Ao pegar esse ímã e movimentar aqui, ó, não gerou uma DDP na inspira que a gente viu? Variou o fluxo, gerou uma DDP. Se tem DDP, eu até escrevi aqui, ó, U, que é a DDP não é igual a R vezes I, você viu lá com o professor Gilberto. A DDP, certo, surgiu, a inspira em si tem sua própria resistência, não tem? Então vai surgir uma corrente elétrica nessa inspira. Essa corrente elétrica, eu revisei hoje no começo. Se tem corrente elétrica passando num condutor, o que acontece? Campo magnético. Então, a corrente induzida vai gerar seu próprio campo magnético. Como assim? Ó? Já tem o campo magnético do ímã. Na hora que eu variar o fluxo, que eu mexer o ímã, vai surgir o campo magnético da inspira. Todo mundo acompanha o raciocínio? Beleza? E o que ele percebeu foi, o campo magnético que surge aqui sempre vai se opor a variação do fluxo. Não é que ele se opõe ao campo magnético original, não é isso. Ele se opõe à variação desse campo. Como assim? Ó? Imagina assim, eu tenho aqui um polo norte e aqui um polo sul. Beleza? Aí olha o que acontece. Eu vou afastar esse ímã daqui. Você concorda que ao afastar o ímã, eu estou diminuindo a quantidade de nortes que essa inspira está recebendo? Porque ela está ficando mais distante do polo norte. Todos acompanham? Então, ela quer que isso aconteça? Não, ela não quer que o norte vá embora. E qual é a única coisa que consegue atrair um polo norte? Um polo sul. Então, quando o norte estiver se afastando, aqui vai aparecer um polo sul. Beleza? Aí, quando for assim a questão, você pode lembrar disso aqui, ó. Escreve um S. E olha o que é legal. Isso aqui é macete. Eu já vou te mostrar o jeito de pensar, mas ó. Tem essa setinha aqui e essa setinha aqui. Se você parar para pensar então, se eu pensasse no S, seria um giro nesse sentido, não é? E esse sentido vai ser justamente o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica passar então no sentido horário, o que vai acontecer? O campo induzido, né? Esse aqui é a corrente induzida. A corrente induzida vai gerar um campo que entra no meio da inspira, não é? As linhas de campo não saem de norte e entram em sul? Então, se está entrando aqui no meio, eu sei que o campo induzido por essa corrente está correto. Conseguem verificar isso? Conseguiram entender? Então, ó, o norte estava se afastando. A inspira não quer que o norte se afaste. Ela cria um sul. E o que acontece? Imagina que aqui eu tenho uma inspira e aqui é a frente dela. Se aqui é o sul, significa que as linhas de campo entram aqui, não é? Imagina que o fio da inspira está aqui, ó. A corrente teria que estar para esse lado e entrar aqui. Então, ela teria que estar o quê? No sentido horário, para poder entrar por esse lado. Se tivesse no sentido anti-horário, a corrente não ia entrar por trás da inspira, que é um polo norte, porque seria por onde as linhas de campo saem. Todos conseguem lembrar disso? Então aí fica tranquilo. Ó. Imagina agora o inverso. Eu tinha um norte e sul ainda, porém, agora a velocidade do ímã é para a esquerda, ele está se aproximando da inspira. Cara, se ele está se aproximando da inspira, está aumentando os nortes da inspira, não é? Ela quer que o fluxo varie? Não, porque ela sempre irá se opor à variação do fluxo. Então, para evitar a chegada de nortes, o que ela vai criar? Um norte. E aí você pode pensar no norte
dessa maneira aqui, ó. Se você olhar para as perninhas do N também, seria uma coisa assim, não é verdade? O giro que ela produziria, olha lá, ó, sentido anti-horário. Então a corrente induzida aqui, ó, estaria no sentido anti-horário. Então qual é a ideia? Ao invés de você já tentar sair definindo qual o sentido da corrente de uma vez, você primeiro determina qual o sentido do campo induzido. Porque com ele, e tendo a regra da mão direita, fica fácil. Quer ver? As outras duas aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu sei que aqui tem que ser o norte, não é? Então a linha de campo tem que sair por ela. Para a linha de campo sair por esse norte, ó, a corrente teria que estar descendo aqui e saindo dessa forma. Todos acompanham o raciocínio? Algum problema? Beleza? Aqui então, vou inverter o ímã. Aqui eu tinha um sul e aqui eu tinha um norte. E estou fazendo ele ir embora. Beleza? Se ele está indo embora, está diminuindo a quantidade de sul, não é verdade? Então aqui vai aparecer o quê? Um norte para não deixar o sul embora. Todos acompanham? Então aqui aparece um norte. Se aparece um norte na espira, qual o sentido da corrente? Anti-horário. No outro, aqui eu tenho um sul e um norte de novo, só que agora a velocidade está para a esquerda. Ela está se aproximando. Beleza? Se ela está se aproximando, está aumentando a quantidade de sul, não é? Ela não quer que aumente o sul. O que vai aparecer aqui então? Um sul para repelir. Logo, qual o sentido da corrente induzida? Horário. Pessoal, algum problema na definição do sentido da corrente na espira? Então, quando é um espira é bem fácil, certo? Se tiver um ímã ali e tudo mais. Agora aqui, ó, é um espira também, só que não está tão claro o que está acontecendo. Vamos aqui, ó, eu sei que se ele está entrando, vai ter uma variação de fluxo. Se tem uma variação de fluxo, vai ter uma força eletromotriz. E se tem força eletromotriz, vai ter uma corrente, não é? E se ele te perguntar o sentido da corrente numa situação dessa? Olha só, vamos pensar o seguinte. O campo ele está entrando, não é? Então, ao fazer a espira ir para a direita, eu estou aumentando ou estou diminuindo a quantidade do fluxo entrando? Aumentando, beleza? Se o fluxo entrando está aumentando, a minha espira quer que esse fluxo entrando aumente? Não. Então, para evitar a entrada aumentando, ela vai colocar um campo o quê? Saindo. E aí o campo induzido aqui, ó, teria o sentido saindo. Beleza? Aí se o campo está saindo, vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero que ele saia aqui. Então a corrente teria que estar para o lado de cá, ó. Corrente para cá e entrar do lado externo, na verdade, e sair pelo meio. Então a corrente induzida aqui, ó, seria no sentido anti-horário. E aí se você quiser pensar assim, você também pode, olha só. Só um minuto. A linha de campo está saindo aqui, não é? Então virou o que aqui, ó? Um norte ou um sul? Se ela está saindo é o norte, não é? E quando é norte, o sentido é anti-horário. Beleza? Então você só tem que definir se vai ser o quê? Está saindo ou entrando. Se estiver saindo é norte, então você sabe que a corrente está no sentido anti-horário. Se estiver entrando é sul, ela vai ter que estar no sentido anti-horário para formar aquilo ali. Tudo bem? Não? Diga. Eu não entendi porque no caso, se para sul vai ser horário e no norte vai ser anti-horário. Não trocou em momento nenhum, irmão? Surgiu um polo norte anti-horário, surgiu um polo norte anti-horário, surgiu um polo norte anti-horário. Você está confundindo com o polo do ímã. Existe o campo original e o campo induzido. O campo original é esse aqui, ó. Presta atenção o que aconteceu. Se eu peguei o ímã e aproximei da espira, estava o norte aqui, não é? Então está aumentando o tanto de norte na espira. Ela quer que aumente? Não, então ela vai jogar outro norte aqui para repelir. Beleza? Aqui, ó, o sul estava se afastando. Ela quer que afaste? Não, então ela vai jogar o norte aqui para atrair. O que você tem que lembrar é, a espira não quer que o fluxo varie. Então ela sempre vai tentar impedir essa variação. Por exemplo, aqui, ó. Quando a espira estivesse entrando para cá, ia ter cada vez mais xizinhos, não é verdade? Ela não quer que tenha mais xizinhos. Então ela coloca uma bolinha, ela coloca ele saindo. Porque ela se opõe à variação do fluxo. Ela está se opondo ao fluxo? Não, ela está se opondo à variação dele. Tudo bem? Diga.
Um porquê disso? Mano, até tem, mas como é uma aula de revisão, eu vou ficar por aqui mesmo, senão vai dar uma ludibriada, beleza? Agora olha só, vou supor que esse cara atravessou, tá aqui dentro, tá tendo variação de fluxo? Então enquanto a aspira atravessa aqui no meio, certo? A aspira, não estou falando do condutor, no condutor varia, mas na aspira inteira vai ter variação de fluxo? Não. Então vai ter força eletromotriz? Não. Agora na saída, olha só. Agora ela chegou do outro lado e está indo embora. Beleza? Mesma ideia. O campo continua entrando, mas está aumentando ou diminuindo a entrada? Diminuindo. Ela quer que diminua? Não. Então ela vai ter que botar alguns campos induzidos entrando. Conseguem verificar isso? E olha o que acontece. Então a corrente vai estar no sentido horário. Por que, professor? Ué, se entra é sul, não é verdade? E toda vez que for sul, sentido horário. Beleza? Então a corrente induzida. É isso aqui que eu quero que você acompanhe, olha só. É correto afirmar que o campo induzido sempre se opõe ao fluxo magnético? Não. Ele se opõe ao quê? A variação do fluxo. O fluxo de entrada estava diminuindo, não é? Então ele botou mais fluxo de entrada para não deixar diminuir. O fluxo de entrada estava aumentando, não é? Então o induzido é de saída para não deixar ele aumentar. Entende a ideia? Então ela se opõe à variação e não ao fluxo em si. Tudo bem? Quando estiver no meio não está variando porque eu afirmei para você que esse fluxo é constante, contínuo e, como é que fala? Uniforme. Então é como se fosse o seguinte, se eu tenho uma linha de campo aqui, passou 1 centímetro tem outra, passou mais 1 centímetro vai ter outra, 1 centímetro vai ter outra. Então se ele está indo em velocidade constante, ele vai estar captando sempre a mesma quantidade de linhas de campo. Aí não teria corrente. Beleza? Fala-me. Você levantou a mão aí? Não? Então pode parar aí, por favor.